StarCraft? Né? E como que a gente joga pedra, papel, tesoura? É isso, pedra ganha tesoura, tesoura ganha papel, papel ganha pedra. Não tem nenhuma opção que é melhor que todas as outras. Todas as opções são dominadas por alguma outra opção. Então, se alguém chegar para você e falar, eu sou o melhor jogador de pedra, papel, tesoura do mundo, eu sou campeão mundial, torneio internacional, Hong Kong, pedra, papel, tesoura, vamos jogar? Agora, a partir dessa palestra, você vai falar, vamos jogar. Eu sei exatamente quantas vezes eu vou ganhar de você. Então, o cara já vai assustar. Então, esse é o poder desse tipo de raciocínio estratégico, que é fornecido pelo arcabouço matemático chamado de teoria dos jogos, que estuda justamente essa interação, a matemática por trás desses jogos aí. E em pedra, papel, tesoura, que é análogo ao jogo que a gente vai usar aqui, a gente usando um certo método matemático, né, magia matemática ali, ó, a estratégia, o melhor que você pode fazer, pedra, papel, tesoura, contra o campeão do mundo, é jogar desse jeito aqui. Escolher todas as opções com a mesma chance. E o que vai acontecer você escolhendo essas opções? Você vai ganhar um terço das partidas, empatar um terço e perder um terço. Garantidamente, não importa o que ele faça. Ele é o campeão do mundo, você vai falar com ele. Vou ganhar um terço das partidas, nós vamos empatar um terço, você vai ganhar um terço. E isso, né, em termos de teoria dos jogos, significa zero. Porque se você atribuir o valor de mais 1 para a vitória, menos 1 para a derrota e 0 para o empate, multiplicando esses valores pelas probabilidades de eles ocorrerem, vai dar 0. E isso é o melhor que você pode fazer contra o campeão de pedra, papel, tesoura. Pode ser um pouco decepcionante a princípio, mas não tem nada melhor que você possa fazer. Por quê? Se você aumentar um pouco a probabilidade aqui de jogar, por exemplo, pedra, existe a melhor resposta para isso, que é jogar papel todas as vezes. Então você vai perder, sei lá, se aumentar para 35% das vezes que eu jogar pedra, você vai perder 35% das partidas, é pior do que perder só 33%. Então é o melhor que você pode fazer, é o que a teoria dos jogos garante para você. Por outro lado, os poucos estão jogando contra um cara que não quer jogar, joga todas as vezes pedra. Aí você joga essa estratégia aqui, você vai ganhar um terço das partidas, empatar um terço e perder um terço contra esse mesmo jogador ruim. Então, tem essa desvantagem também. Né? Essa estratégia que garante o melhor resultado possível no pior caso, ela é muito ruim no melhor caso. Né? Então, todo esse raciocínio que eu falei aqui para pedra, papel, tesoura, como a gente transformou, né, trouxe o StarCraft para esse nível, ele vale para essas estratégias do StarCraft também. Então a gente está falando de conceitos matemáticos muito complexos que demandariam, né, centenas de anos para calcular o StarCraft, mas com essa representação, no nível de estratégias, a gente consegue calcular. Aí um pequeno complicador aí é que, como a partir desse ponto que a gente escolher aqueles algoritmos que vai ter aquele valor, o que acontece no começo do jogo? Né? Qual o valor dessas estratégias no começo do jogo? Então eu vou considerar toda essa tabela aqui, eu vou resumir ela com esse valor de 0. Então todas as vezes que eu selecionar uma combinação de algoritmos que parar aqui no ponto de decisão relativo a esse que eu já calculei, eu vou atribuir o valor de 0. Então, por exemplo, se o PA e o TF, né, joga o StarCraft e para nesse ponto de decisão relativo a esse jogo que eu já resolvi, eu vou colocar um 0 aqui. Então, fazendo isso, né, recursivamente, do fim para o começo do jogo, eu vou ter todas essas tabelas preenchidas e eu vou saber o valor de uma estratégia contra a outra para qualquer situação do jogo. E isso vai permitir que eu venha que eu consiga maximizar a quantidade ou pelo menos minimizar o pior que o oponente pode fazer contra mim, que essa é a garantia da teoria dos jogos. E o que já foi feito esse é um modelo todo, está conceitual. O que foi feito de experimentos disso aí, a gente fez primeiro, instanciou um modelo mais simples de todo aquele conceito ali, que não vai poder mudar de estratégia quando você começa a partida. Então um jogador azul escolhe o algoritmo dele, o jogador vermelho escolhe o dele, os dois vão jogar até o final.
Porque com isso eu vou obter uma única tabela, né? Não vai ter aquelas encadeadas ali, mas é só para simplificar, para testar o conceito em uma situação mais simples. A gente testou essa abordagem do StarCraft, que é aí, né, um dos grandes desafios modernos de inteligência artificial. Por quê? Porque ele tem uma comunidade muito grande de desenvolvedores, tem muitos entusiastas, aí, muita gente que jogou o jogo, né, na adolescência, na infância, e nossa, que legal, agora eu posso programar um programa para jogar um jogo por mim. Então, por isso tem vários algoritmos disponíveis, que são os bots que essas pessoas já fizeram. E duas competições e um site independente gerenciam torneios entre esses bots. Então, recebe submissões lá e anualmente executam, joga todos contra todos, mata-mata, tem várias modalidades de competição que esses bots são testados e a gente pode coletar essas estatísticas. E a gente fez isso, né, pegou uma das conferências ali do ano de 2015, nós pegamos todos os bots que jogam com a raça ali do jogo, né, que chama Protoss. O StarCraft tem 3 raças alienígenas, batalhando pela supremacia no mundo espacial, uma delas ali tem esse tanto de bot que joga com elas. E o que a gente fez? Fez esses bots jogarem um contra o outro várias vezes para a gente construir aquela tabela que, né, só que em vez de 3 entradas vai ter 8 entradas, todos contra todos, para preencher os valores de uma estratégia contra a outra para a gente obter. Com 100 rodadas em um certo mapa lá, 2 desses bots que a gente viu é que eles dominam todos os demais. Esses aqui não perdem nenhuma partida, perdem poucas partidas, né, para esses os cinzas aqui, e um outro bot ele não funciona muito bem e todos os outros bots ganham dele. E isso não é interessante, porque o jeito de jogar esse meta-jogo aqui é sempre escolher esses caras aqui, como ganhadores. Imagina se fosse pedra, papel, tesoura, adamantium. Adamantium ganha todas sempre e não tem graça, todo mundo vai escolher adamantium, então a gente tirou adamantium aqui, pedra, papel, tesoura. E aí as estatísticas são esses números aqui, né? Então cada entrada da nossa... Isso aqui é uma outra representação para aquela tabela que a gente tem. Então esse bot ganhou 80% das vezes desse outro aqui, ganhou 74% das vezes desse outro aqui, ganhou 79% desse outro aqui, ganhou 84% das vezes desse outro aqui. Então todos esses bots eles, se interagem de maneira circular, né? Um bot domina o outro, mas ele é dominado por um bot também. Todos têm um nêmesis aqui. Então esse é o nome interessante, não tem uma estratégia dominante. Esse é o nosso pedra, papel, tesoura aumentado aí, né? E aí mágica da matemática aí, a melhor coisa que a gente pode fazer, dadas aquelas estatísticas daquela tabela, é escolher cada bot com essas probabilidades aqui. E observem que 2 bots, a probabilidade deles sumiu. Por quê? A matemática nos diz que esse bot domina esse daqui, e esse domina esse, mas esse domina esse aqui também, então ele resume o que esse bot pode fazer, né? Então, se a gente voltar na tabela ali, ó, o Zeonaga domina esse aqui, esse domina esse caneta, mas esse aqui domina esse aqui também. Então, esse ficou inútil. É isso que aconteceu. A matemática detecta isso, a matemática de teoria dos jogos detecta esse tipo de opção que é digamos, descartável nesse contexto. E a expectativa, o que a matemática nos garante se a gente seguir essa probabilidade aqui, nosso pedra, papel, tesoura, como não tem empate no StarCraft, um ganha sempre, o outro perde, 50% de vitórias. É o melhor que pode fazer. Se com aqueles bots ali chegar um cara e falar, eu sei selecionar esses bots aqui, eu sou o campeão de seleção de bots. Então vamos jogar, eu vou ganhar metade, você vai ganhar metade. É o que a matemática diz. Mas aí a gente foi além disso, né? Que na mesma metáfora do pedra, papel, tesoura, se eu jogar contra o cara que só seleciona uma estratégia, o cara que joga sempre pedra, eu posso fazer melhor. Tanto que num torneio de programas que jogam pedra, papel, tesoura de verdade, a estratégia, aquela que em equilíbrio, né, que a matemática garante, ficou só em 27º entre 55 competidores. Porque o cara que promoveu a competição falou, gente, vai ter competidores aqui que são ruins, que vocês podem vir com estratégias que conseguem tirar mais pontos deles.
E aí, com isso, os pesquisadores conseguiram, o pessoal gastou horas e horas aí modelando detecção de padrões, sequências e de jogadas, análise de histórico e tudo, para o torneio. E isso fez com que a estratégia matematicamente garantida lá ficasse nessa posição. Então a gente testou 6 métodos aqui de seleção de estratégia, que 2 deles são intuitivos para a gente, que é, por exemplo, você está jogando pedra, papel, tesoura contra o oponente lá. Você observou que ele escolheu pedra mais vezes, você vai escolher papel mais vezes. Outro, se o oponente escolheu pedra na última vez, na última jogada, você escolhe papel na próxima, porque pensando que ele vai repetir. Essa que é a matemática garante ali, que no caso do StarCraft é aquele percentual. Essa aqui tem uma probabilidade de jogar a estratégia que é da matemática garantidamente ali, aquela estratégia infalível, mas tem um percentual que ele tenta tirar a vantagem do oponente. Então, se o oponente for fraco, eu posso ganhar dele algumas vezes. Mas eu não vou arriscar muito, então nas outras vezes eu vou jogar a estratégia garantida ali. Uma outra estratégia também, um outro método de selecionar a estratégia é uma probabilidade, um epsilon ali, um número. Eu vou selecionar aleatoriamente para descobrir o valor para ganhar informação sobre aquela estratégia, e com a maior probabilidade eu vou escolher a melhor estratégia que eu já conheço. E o saco de pancadas aqui, ó, é o cara que só escolhe uma estratégia sempre. Que a ideia é testar o poder dos outros de tirar pontos dele. Então aqueles 6 meta-jogadores ali jogaram 1000 partidas, todos contra todos. Em cada partida, cada um deles seleciona um bot, seleciona um algoritmo que joga o jogo por eles, e no final a gente anota o resultado. Fez 30 repetições disso para vir com essa tabela aqui. Então, o meta-jogador da linha vai ganhar tantos por cento do meta-jogador da coluna. Os números foram esses, mas o grande destaque é esse jogador aqui, ele consegue tirar muito ponto de jogadores que selecionam a mesma estratégia, que tendem a repetir a estratégia. Né? Então, mas por que não é 100%? Porque a gente está falando de StarCraft, e é um jogo que envolve alguma aleatoriedade. Então não é sempre que um bot vai ganhar do outro, por melhor que ele seja. O outro, em algum momento ali vai dar sorte, um dos bots vai parar de funcionar, então tem essa aleatoriedade aí. O que a gente observa, ó, a estratégia matematicamente garantida, ela fica perto dos 50% ali, do resultado esperado, do resultado matemático que a gente tem. E a estratégia que usa a matemática mais com um percentualzinho ali de ousadia, né, ela consegue ir melhor, por exemplo, aqui, ó, contra o pior oponente possível, de 55% a gente foi para 69%. Então valeu a pena ousar um pouco aí, sair do conforto dado pela matemática. Então, a gente conseguiu trazer esses conceitos matemáticos para um jogo digital super complexo, e aí isso gerou um artigo que, vamos dizer, foi a semente aí de eu estar aqui hoje, que foi onde eu conheci o David lá, na conferência lá. Então já valeu, né? Publiquei o artigo, fui lá nos Estados Unidos e agora estou aqui. Mas além disso, geramos um bot, a gente programou um bot de StarCraft, que a gente chamou de Megabot, que aplica esses conceitos matemáticos, que a gente pegou o código de 3 bots lá do torneio, integrou ele em um só, virou um bot mega, né? E o jogador também para participar de 2 torneios de StarCraft, usando essa metáfora aqui, com facilidade e com um facilitador que a estratégia, o bot do oponente, a gente sabe qual é. Então o oponente é um bot, a gente tem um portfólio de 3 bots. Então a gente tem 3 opções contra uma do oponente. Então a gente vai selecionar, vai ter chance aqui de variar estratégias e tentar descobrir qual é a melhor. E o que aconteceu? Entre 22 competidores na competição do Wave, ficamos em 9º, com a curva de aprendizado bem considerada, e a gente ficou mais bem colocado do que cada bot individual ali do nosso portfólio. A gente pegou os 3, juntou eles em um único só, e cada um dos 3 ficou pior que a união dos 3. Entre 16 ali, a gente ficou em 7º na outra competição,
Entre os estudantes, né, porque tem bastante entusiasta e robista também, a gente foi terceiro, e o pessoal gostou da abordagem mais científica, mais matemática, embasada do que a gente teve. Aí a menção honrosa, que a gente, essa é a curva de aprendizado do nosso bot, que eu não ganhava nenhuma partida na primeira rodada, e aí aquela ideia de ir explorando, né, explorando as ações para entender como elas funcionam, ele foi aprendendo qual era a melhor estratégia contra cada oponente. Chegou numa taxa de vitórias aqui de próximo de 40%. Né? Então foi um salto, o maior salto aqui de aprendizado que teve nesse torneio. E isso que foi o grande valor desse bot. Tá? Então é isso, para fechar aqui, o raciocínio estratégico, esses dois significados, nessa representação simplificada do jogo, a gente consegue antecipar o que o oponente pode fazer e a gente reaproveita estratégias já prontas, né? Então, algoritmos que as pessoas já gastaram bastante horas ali, testaram e comprovaram a eficiência deles, a gente incorpora aquilo no portfólio e faz aquilo jogar o jogo pela gente. E a gente obteve um bot funcional que tem um torneio que fica 365 dias por ano, o bot está lá, está competindo lá. Tá, então eu queria agradecer mais uma vez aí a presença, a paciência de todos aí, e vou ficar muito feliz em receber as perguntas que vocês tiverem aí. Obrigado. Pessoal, a gente tem um tempinho para perguntas. Alguém perguntar alguma coisa para o Anderson? Fala. Professor Anderson, eu queria te fazer como que você foi programando uma IA, como que ela lê as informações, o que está acontecendo, como que ele sabe, por exemplo, estou jogando Mario, como que ele lê o que está passando na tela, o que está vindo, para ele reagir? Essa é uma pergunta muito boa. No caso específico do Mario, ele tem a representação do mundo, é uma matriz, onde o Mario está no centro dessa matriz, e aí cada número indica a existência de alguma entidade do jogo. Então a tartaruga vai ser naquela posição relativa ao Mario, vai estar preenchida com o número 3 é uma tartaruga, 0 é o chão, 1 é o Goomba. Então você analisando essa matriz que está em volta do Mario, você vai receber aquela janela de visão que o jogador tem. Outros jogos, e por exemplo no de Atari é assim também, então cada pixel da tela tem um número ali relativo à cor. No caso do Mario, a informação já é mais elaborada para você. A engine que você programa o Mario em cima dela, ela te facilita esse aspecto de que ela te informa o que é cada entidade em cada posição ali do Mario. No caso do Atari, você tem que concluir que o conjunto de tais pixels é uma coisa, o conjunto de tal outro pixel é o personagem, tal, varia o nível de complexidade. Assim, então, desde você querendo programar desde da representação mais crua até a mais abstrata, você vai ter, talvez não no Mario, mas em várias dessas plataformas de IA, cada um vai te fornecer um nível de detalhe. Mais ou menos isso aí. Por exemplo, como é que eu faço para, mais complexo, mas como é que eu faço para ensinar uma IA que ela vai jogar uma estratégia e ela tem que mudar dessa estratégia quando ela estiver perdendo? Porque, por exemplo, se eu jogo o que você falou, ela perdeu uma vez, aí para ela já não mudar de estratégia na primeira vez que ela perdeu. Porque, por exemplo, vamos dizer assim, o Forza, que é um jogo de carro, a partir do momento que você passa o bot, ele automaticamente fica agressivo e quer te bater para você tirar você da pista. Então como é que você pode ensinar ele para às vezes não ficar agressivo numa curva e ele acabar batendo e te deixando mais distante das coisas? A matemática disso é justamente você atribuir números a cada possível ação em cada situação. Então você tem uma situação de curva, você vai ter uma tabela com cada ação possível. Então a ação agressiva, você testa ela uma vez naquela curva, se ela for ruim, você põe um número baixo ali, para ele, na próxima vez que ele encontrar aquela mesma situação, ele tentar outra ação. Então, essa é a ideia do aprendizado, que você vai testando as ações possíveis em cada situação. Você vai instanciar uma tabela dessa para cada situação, e ele vai preenchendo com números de acordo com a qualidade do desempenho
da sua IA com cada estratégia que ela escolheu, em cada situação. Mais perguntas, pessoal? Mais alguém? Não? Só coçando a cabeça? Pessoal, vou agradecer o Anderson, então. Obrigado, Anderson. Obrigado, pessoal. Boa tarde para todo mundo. Até mais.